Então, 1 Coríntios 2, versículo 6 em diante, convido você a ler comigo. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quanta polêmica já não houve sobre esse trecho da Escritura aqui? Quantas interpretações divergentes, quantas interpretações às vezes até descabidas, que levaram a igreja até a se dividir a partir de um mesmo texto. E o que está em questão aqui, sim, é a ação do Espírito. E considerando que Corinto, de fato, era uma igreja rica em dons, cujo dom de línguas, por exemplo, tinha uma proeminência muito grande, a ponto de Paulo tentar equilibrar esse abuso com o amor, é compreensível, então, que esse texto, ainda hoje, seja objeto de muita divergência, e é a razão pela qual eu escolhi esse texto para a gente ter um caminho seguro, com uma boa abordagem, uma abordagem adequada do que o texto diz, para a gente não ultrapassar aquilo que o Espírito está dizendo aqui. Veja que interpretação bíblica não é uma coisa que a gente faz assim de forma espontânea. A interpretação bíblica ela tem um certo método, um certo rigor. Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela é escrita em linguagem humana. Ela tem uma gramática a ser respeitada, e assim Deus escolheu falar na nossa língua também. Então é preciso que esse cuidado seja tomado para a gente não jogar sobre o texto aquilo que o texto não diz, e o pior, criar atitudes ou identidades ou uma maneira de ser igreja que não condiz com aquilo que Deus pensava. Já temos uma barreira enorme aqui, que é a barreira temporal. Estamos lidando com um texto de 2000 anos de idade. Então é preciso olhar com cuidado, com humildade para esse texto, para que Deus então fale conosco. Então eu peço a sua atenção, que você mantenha aí a sua Bíblia aberta. Nós hoje não estamos conseguindo projetar os versículos bíblicos, mas eu pediria que você pegasse a sua Bíblia, me acompanhasse em cada versículo, para você também tirar suas conclusões em cima das afirmações que a gente vai fazer aqui. Mas uma breve recapitulação. Começamos a nossa jornada no capítulo 1, versículo 18, quando a gente falou sobre
a palavra da cruz sendo loucura para os que se perdem. Falamos muito claramente sobre a loucura de um Cristo, de um Messias crucificado. E pensando no modelo de Davi, imaginar um sucessor de Davi que fosse trazer paz à nação, não condizia com o olhar para o Jesus de Nazaré. Então esse Deus desceu e se tornou gente de uma forma invertida para a expectativa humana, para os valores predominantes naquele tempo. Então começa já Paulo dizendo que a pregação do evangelho é uma loucura. Ela é uma inversão de valores, porque ela é Deus sofrendo. Deus, entre aspas, perdendo na cruz. Deus sendo pego com toda a sua justiça, amor e honestidade. Nós tivemos o poder dado por Deus de crucificar o Filho de Deus. Só que Deus estava escolhendo aquele meio para nos salvar. Através dele, nós éramos redimidos, libertados e justificados. Paulo dá um passo seguinte e vai dizer então que os próprios coríntios crentes, bem normais em termos de cidadãos do tempo, né, dessa carta, digamos assim, idolatrando eles a filosofia, não havia em Corinto, salvo engano, ninguém que se destacasse nesse quesito. Quer dizer, se a fé era entendida como um tipo de sabedoria que alguns tinham ela em demasia e então chegavam em Deus, como os gnósticos, né? Os gnósticos tinham essa ideia de que alguns eram iluminados e entendiam mais as coisas de Deus do que outros. O gnosticismo ainda não era uma coisa tão presente nesse tempo aqui, mas a filosofia grega, sim. E o que se estava entendendo em Corinto era que esses crentes cheios do Espírito tinham também uma suposta sabedoria humana, baseada também na filosofia grega, que tornava eles mais próximos de Deus, fazia eles mais semelhantes a Deus. E Paulo vai dizer, não é esse caminho que leva vocês a Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, nesse sentido, os coríntios têm que ser agradecidos, não têm que se ensoberbecer, porque na verdade, eles sendo salvos, não o foram por causa de sua sabedoria, mas por causa da graça de Deus. E Paulo até vai ser, digamos assim, um pouco irônico nesse sentido, porque vai dizer que eles, coríntios, não tinham nada demais. Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são. E aí sim, chegamos no último ponto desse percurso inicial, que foi o próprio Paulo se apresentando como fraco, ele reconhecendo ser não eloquente, ele reconhecendo estar em Corinto em temor e grande tremor, e ele fez isso para dizer o seguinte, para que o poder e a glória sejam de Deus, para mostrar que a fé não se baseia em capacidade persuasiva, mas a fé se baseia no poder de Deus. Então Paulo conclui esse trecho no capítulo 2, versículo 5. O que vem agora? Agora Paulo vai lidar com a tal da sabedoria divina. Agora Paulo então vai mostrar, ou tentar explicar um pouquinho mais o que é a sabedoria divina. Até aqui a gente viu Paulo argumentando contra a sabedoria humana como um meio de se chegar a Deus. Sabedoria essa que até fazia com que Paulo fosse desprezado pelos coríntios. Eles eram muito idólatras da filosofia grega, da eloquência, da retórica. Ora, Paulo já tinha escrito que Deus agiu com uma sabedoria própria, muito específica. O capítulo 1, versículo 21, diz lá, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então, Paulo não está negando que Deus tem uma sabedoria, mas é diferente da sabedoria humana. E assim, Paulo fez uso da palavra e mostrou que Deus fez com que em Cristo se revelasse a verdadeira sabedoria para nós. Um texto muito belo é o capítulo 1, versículo 30, quando Paulo escreve, vocês são dele em Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, primeira palavra, sabedoria, justiça, santificação
e redenção. Ou seja, Paulo acaba transformando a palavra sabedoria de um sentido filosófico, teórico, retórico, que é uma capacidade argumentativa, para uma salvação, para um evento histórico, para uma sabedoria que tem sentido de salvação. E é o que ele vai abordar muito bem nos versículos 24 e 30 do capítulo 1. Agora, retomando o argumento dos versículos 4 e 5, que finalizamos na semana que passou, Paulo reafirma que o Evangelho demonstra a sabedoria de Deus. Porém, essa verdade não pode ser percebida por aqueles que buscam sabedoria pela sabedoria, que só querem conhecer mais, que têm curiosidade para conhecer ou que buscam o conhecimento como um fim em si mesmo. Mas essa verdade só é percebida por meio do Espírito. E é por isso que esta carta ela lida com igrejas carismáticas, que creem no poder de Deus, que creem, por exemplo, que os dons não cessaram e que, eventualmente, lidam com temas bem atuais. Os coríntios, então, os coríntios crentes, fascinados pela sabedoria e se imaginando espirituais, porque esse é o ponto aqui dos coríntios crentes. A ideia deles é que eles eram espirituais e sábios ao mesmo tempo. E uma sabedoria bastante humana. Então era uma mistura entre misticismo e sabedoria filosófica. Esses coríntios não estão, na verdade, encantados com a pregação de Paulo. Eles estão rejeitando Paulo. Aliás, eles consideram que a mensagem de Paulo traz só leite. Por isso que Paulo vai usar, inclusive, essa expressão, né? É como se Paulo fosse muito fraco para os coríntios daquele tempo. Com ironia, então, Paulo contrapõe essa acusação dos coríntios e contrapõe várias noções erradas que eles têm e até sentimentos de vanglória que esses seus leitores têm. Daí a dificuldade que Paulo tem algumas vezes com essa cidade. O evangelho do Messias crucificado é sabedoria, Paulo vai dizer, mas não aquela que alguns dos coríntios estão procurando. Isso é muito importante, meus irmãos. Não fomos nós que procuramos a Deus, viu? Foi Deus que nos procurou. Às vezes a gente tem sonhos. E os nossos sonhos acabam se juntando a Cristo. Mas na verdade a gente continua com os nossos sonhos e imagina que Cristo pode atender aos nossos sonhos. O Evangelho é uma coisa diferente em nossa vida. É um novo sonho. É Deus vindo até nós. Não é a gente fazendo de Cristo um meio para chegar no nosso sonho. Não, é um novo nascimento. É uma conversão onde Cristo é o nosso sonho. E eventualmente talvez isso estava em pauta aqui nesta cidade. A verdadeira sabedoria é para os espirituais, para aqueles a quem Deus revelou pelo Espírito o que foi realizado em Cristo naquela cruz. Assim, porque esses a quem Deus se revelou pelo Espírito, porque eles têm o Espírito, eles também têm a mente de Cristo. Veja bem, porque isso vai nos ajudar na semana que vem sobre o sentido de ter a mente de Cristo. Tem pessoas que acham que dentro da igreja alguns têm a mente de Cristo e outros não têm. Como se houvesse uma categoria de superiores. Não. Aqui ser de Cristo, ter o Espírito e ter a mente de Cristo é a mesma coisa. E nesse sentido, então, os coríntios deveriam ver a cruz pelo lado correto, como sabedoria de Deus. E aí, então, sendo capazes de fazer juízos verdadeiros. Quer dizer, conhecer Jesus por revelação do Espírito, entender a obra da cruz, nos ajuda a fazer juízos adequados sobre outras coisas da nossa vida. Ou por que você acha que Jesus disse: busquem o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas? Porque às vezes a gente teoricamente sabe o que é certo, mas porque Cristo não tem essa expressão de importância em nossa vida, a gente com a mente sabe o que é correto, mas o coração pecaminoso nos inclina para uma outra direção. Isso é fundamental. Aqui, a capacidade de fazer juízos adequados está totalmente ligada a um Deus que se revela em Cristo, numa cruz, invertendo valores e ideia de justiça própria,
agora com uma nova ideia de um Deus que nos justifica, tudo isso vem colocar o mundo de cabeça para baixo, meus irmãos. E a partir disso, então, que fazemos juízos adequados. O resultado final, e aqui vem a ironia, é que os crentes são os espirituais, mas ainda assim são não espirituais, porque quando deviam andar como espirituais, andam como carnais, como diz o capítulo 3, versículo 1, a ponto de Paulo depois dizer que eles são bebês em Cristo. O argumento de Paulo aqui, preste bem atenção, porque esse é um assunto bem polêmico e nem sempre bem entendido. O argumento de Paulo aqui é dividido em 3 partes. Dos versículos 6 ao 10 que a gente leu, Paulo vai expor a natureza da sabedoria de Deus, predestinada por Deus e ocultada da presente era. Importante dizer isso. Depois, dos versículos 10 em diante, até o 13, Paulo vai explicar como os crentes vieram a conhecer esse mistério, que é o próprio Cristo encarnado. E por que outros foram deixados sem saber? Por que há gente que não crê no Evangelho? De certa forma, Paulo vai lidar com este assunto aqui. E por fim, dos versículos 14 até o 16, Paulo vai concluir reafirmando tudo isso, ao fazer referência a 2 tipos de pessoas: pessoas naturais e pessoas espirituais. Atenção! Pessoas que têm o Espírito e pessoas que não têm o Espírito. Ou seja, não é que há uma categoria de espirituais e uma outra categoria de carnais. Aqui, no capítulo 2, Paulo vai dizer que o espiritual é o que tem o Espírito e o natural é o não regenerado. Aquele ainda para quem Deus não fez sentido, que não nasceu de novo. Então, hoje, nós vamos lidar com os versículos 6 até o 8, e na semana que vem a gente continua. Atenção! As pessoas desta era que buscam sabedoria e por isso consideram a cruz uma loucura, e não são poucas, meus irmãos, vocês sabem disso. Paulo vai dizer que essas pessoas não têm o Espírito. Eu entendo que nós temos um papel hoje que é dar testemunho do Evangelho. Eu entendo que nós temos um papel hoje que é evangelizar. Mas antes de a gente querer, Deus quer salvar pessoas. Nem sempre o que a gente quer é quando Deus quer. E a gente às vezes quer forçar a barra no testemunho cristão, como se aqui, à semelhança dos coríntios, houvesse uma capacidade nossa de converter as pessoas pela argumentação, pela capacidade de exposição do conteúdo, ou até às vezes pelo afeto. O que Paulo vai mostrar aqui é que a cruz não fará sentido se o Espírito Santo não iluminar os corações. Aliás, Agostinho recuperou isso muito bem lá no século IV. Aliás, há uma volta à leitura de Agostinho como nunca antes, né? Agostinho deixou muita coisa legal pra gente, e uma das coisas que ele dizia era exatamente isso, que o homem não tem livre-arbítrio, ele precisa que o Espírito Santo lhe ilumine para ter noção de certo e errado, porque ele é escravo do pecado. Pois bem, é aqui o que Paulo está dizendo, que ainda hoje há gente que acha que é loucura a cruz, que é um negócio assim sem sentido nenhum, e que nós crentes estamos, digamos assim, alienados, privados da verdade, enlouquecidos com alguma tese mística. Paulo vai justificar que os salvos, os iluminados pelo Espírito, esses sim, têm a cruz como uma coisa que faz sentido. Assim, quem não teve a iluminação não pode entender a verdadeira sabedoria, como mostra o versículo 14. Está evidente ali. A pessoa natural, não regenerada, que não nasceu de novo, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E nós, como cristãos, não temos a capacidade de passar por cima dessa limitação. Só Deus pode salvar, só Deus pode agir, só Deus pode iluminar. Por mais que a gente tente, queira, deseje e se esforce para tanto, nós temos que saber que é Deus quem faz. E na hora que quer, e somente através do seu poder.
Mas mais, sem essa ação do Espírito, além de a gente não entender a sabedoria da cruz, o jeito que Deus escolheu para salvar o ser humano, a gente também não consegue fazer juízos válidos. Atenção, versículo 15 desse capítulo 2. Porque a pessoa espiritual julga todas as coisas, ela tem discernimento. E aqui espiritual não é a pessoa super consagrada, é a pessoa que tem o Espírito, que nasceu de novo, é o crente, meu irmão, não é uma categoria especial. Essa pessoa julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, e claro que ela está sendo colocada aqui ao lado do não regenerado, da pessoa natural do versículo anterior, para mostrar como nós precisamos do Espírito e nascer de novo para fazer juízos válidos. Uma atividade que, a rigor, só está então disponível para os crentes. Não que um não crente, pela sua inteligência e pela graça comum que Deus derrama sobre a criação, não tenha noções de verdade, mas são noções limitadas, como Romanos 1 mesmo nos mostra, porque esse ímpio faz os seus ídolos, e esses ídolos que ele constrói lhe obscurecem o entendimento. Então ele tem severas limitações, inclusive na ciência, porque ainda não é iluminado pelo Espírito. O parágrafo vai concluir com uma citação de Isaías 40:13. Aliás, um texto muito conhecido de todos nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E esse texto dá base bíblica para a incapacidade de as pessoas compreenderem sem que Deus haja. Uma situação que agora se inverteu para aqueles que têm o Espírito, porque eles agora entendem, e então eles têm a mente de Cristo. Ou seja, ter o Espírito, ter entendimento, ter a mente de Cristo aqui são a mesma coisa. E se outrora no pecado, não regenerados, nós não enxergarmos nada, pela luz do Evangelho, Deus abriu os nossos olhos e a gente pode entender, compreender, fazer juízos válidos sobre certo e errado. Esse parágrafo, meus irmãos, que acabamos de ler, já sofreu muito na igreja. Tanto na mão de estudiosos, de pregadores, de teólogos, como na própria leitura individual de cada um de nós. E os motivos são vários. O primeiro deles é a linguagem que o texto usa. Veja bem as palavras, algumas delas: sabedoria, mistério, oculta, poderosos deste mundo, profundezas de Deus, dando a entender que alguns talvez tenham acesso a isso e outros não, né, dentre os crentes. Pessoa natural e pessoa espiritual. Mente de Cristo são todas palavras ou expressões com uma certa ambiguidade. O que se entende sobre isso? Como compreender adequadamente esses termos? Mas um outro motivo para a dificuldade nesse texto é pelos contrastes que Paulo vai fazer aqui e também vai fazer no capítulo 3. E se Deus quiser, a gente vai continuar abordando essa carta, porque ela é uma carta maravilhosa. E eu acho que ela é muito atual, inclusive para o momento que a gente está vivendo. Qual o contraste, por exemplo, do capítulo 3? Eu não vos pude falar como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, crianças em Cristo. Tem um contraste aqui, espiritual e carnal. Só que aqui no capítulo 3, espiritual e carnal é para crente. No capítulo 2, espiritual ou não espiritual é crente e não crente. Veja como é importante essa compreensão para a gente não criar uma categoria de crentes superpoderosos, mas a gente vai chegar lá. Ou seja, esse parágrafo tem sido visto muitas vezes como um exemplo de Paulo. Em que sentido? Como se Paulo estivesse fazendo o jogo dos coríntios, ou seja, como se ele estivesse defendendo o fato de que aqueles que são realmente espirituais, entre os crentes, né, de uma categoria, digamos, superior, esses têm sabedoria profunda. E assim se estaria dizendo que Paulo cria duas classes de pessoas dentro da igreja, uma espiritual e madura e a outra natural e imatura, entendida aqui como a de bebê. E nós vamos ver que não é nada disso que Paulo está fazendo. Essa visão, ela contraria não apenas o argumento de Paulo no seu contexto maior,
nessa carta, especialmente no começo. Mas também a própria teologia dele, não só aqui, mas em outras cartas. Paulo não está reconstruindo o que ele acabou de demolir, de derrubar. Ou seja, Deus teria uma verdade profunda a revelar a alguns crentes especiais ou espirituais, de uma categoria superior? Não. Paulo está remodelando a compreensão que aqueles crentes têm do Espírito e da espiritualidade, dizendo que tudo se baseia no novo mundo, agora invertido, que é trazido pela cruz, onde a sabedoria de Deus se manifesta através de um Messias, um Cristo crucificado, o Deus encarnado, como remédio para a condição de pecado do ser humano. Por isso, preste atenção, mantenha a sua Bíblia aberta, para você, a partir desse texto, ter uma boa base para quem você é e para aquilo que você crê. Embora seja verdade que boa parte da linguagem do parágrafo não seja comum em Paulo, ou seja, Paulo está se apropriando de termos e de uma linguagem que os próprios coríntios tinham. A explicação para isso é que Paulo usa a linguagem deles, mas ressignifica as palavras, dá a elas um novo valor, um conteúdo próprio e acaba então com isso refutando os coríntios. Para Paulo, assim como para os coríntios, isso sim, o Espírito é a chave de tudo. Os crentes coríntios eram espirituais, ou se entendiam assim, mas se agarravam também na filosofia. Para Paulo, o Espírito é uma realidade escatológica que inaugurou um novo mundo e que aponta para o porvir, até que Jesus volte. Lembra da ceia? 1 Coríntios 11, é memória dele até que ele volte. Quando diz que é uma realidade escatológica que se inaugura, é que é um novo mundo que está em curso. Quem tem o Filho tem a vida, e o velho mundo vai perdendo o seu vigor. A criação geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Até lá sofre dores. Então, para Paulo, o Espírito é uma realidade escatológica, assinalando uma mudança de era, meus irmãos. Isso é importante para a gente perceber os vários contrastes que Paulo apresenta nessa passagem entre a presente era e a era do porvir. Por um lado, aqueles que ainda são desta era, aqueles que então não receberam o Espírito, não compreendem a sabedoria de Deus no Cristo crucificado, não faz sentido. Tanto que crucificaram o Cristo, e Paulo vai dizer, os poderosos desta era. Mas a sabedoria dos poderosos, Paulo vai dizer, está debaixo do juízo divino e já está de malas prontas, está de partida. Por outro lado, os que têm o Espírito têm a mente de Cristo e desse modo compreendem, mente de Cristo, compreendem a atividade de Deus revelada a eles por meio do Espírito. Então, veja o uso da palavra mente, uma figura de linguagem para nos dar o entendimento. O Espírito nos é dado para compreensão, para podermos enxergar. É por isso que Paulo censura aqui os crentes em Corinto, porque eles têm o Espírito, mas a conduta e atitude deles diante da sabedoria humana os denuncia. E também diante da sabedoria da cruz. Paulo os inclui entre os espirituais. Dá para olhar isso no versículo 7 em diante. Você vai perceber que quando ele usa no capítulo 2, a palavra espirituais não é para alguém muito consagrado, é para quem nasceu de novo. Isso é muito importante. Desde o versículo 7 até o versículo 3 do capítulo 2. Mais tarde, porém, ele sim vai chamar os crentes coríntios de carnais no capítulo 3, versículo 1. Porque as brigas deles mostram que eles estão agindo da mesma forma como daqueles que não têm o Espírito. Este é o ponto. Por isso que aqui, às vezes, o texto tem a dificuldade da boa interpretação. Por quê? Porque às vezes espiritual é usado no sentido de crente e às vezes espiritual é usado no sentido de crente não carnal, né? No capítulo 3. Mas há um contraste real. E o contraste real é, portanto, entre o crente e o descrente no capítulo 2. Entre os que têm e os que não têm o Espírito. O tempo todo, a preocupação de Paulo aqui, meus irmãos, é fazer os coríntios entenderem quem eles são em relação à cruz.
e não em relação à sua sabedoria ou ao caminho que eles escolhem para chegar no céu, mas como eles foram iluminados a partir de Deus e de como o Evangelho chegou neles, de modo que eles parem de agir como pessoas que não têm o Espírito. E aí chegamos no versículo 6, propriamente dito do capítulo 2. Aqui começa o versículo 6 com a palavra no entanto. É usado essa expressão aqui para recuperar o contexto. Paulo então recupera o contexto, mas afirma que ele pregava a sabedoria. Ele não está dizendo que ele é burro e que ele é contra a sabedoria, mas ele anunciava a sabedoria de Deus, qual seja do Cristo crucificado, como está no versículo 8. Veja, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor. Então está evidente que a sabedoria foi o jeito de Deus salvar o mundo. O Cristo encarnado, o Cristo crucificado. Paulo não quer ser mal interpretado como se ele fosse contra a sabedoria. A sabedoria que fascinava os coríntios não era nada. Isso ele vai dizer. O apóstolo então vai explicar a natureza da sabedoria de Deus e a fonte dela, que é o próprio Espírito, que eles imaginam. Isso é muito importante, conhecer muito bem. Porque para os coríntios, eles são muito espirituais. O uso da palavra maduros aqui, veja, no versículo 6, que é teleios, pode dar a entender para muitos que Paulo esteja falando de verdades mais profundas, que só estão à disposição de crentes maduros ou mais maduros, como se houvesse de fato uma classe especial. Mas na verdade o uso dessa palavra teleios, que é uma palavra grega, indica um contraste que Paulo faz entre pessoas crescidas e bebês. Somente isso, como está no capítulo 3, versículo 1. Ou seja, maturidade em si não está em questão aqui, mas é apenas uma demonstração de recém-nascidos e pessoas crescidas. Ora, será que Paulo poderia então estar ocultando algumas verdades para os coríntios crentes em razão da imaturidade deles? Também se entendeu isso já, como se Paulo não pudesse, a partir do capítulo 3, versículo 1, expor aos coríntios crentes algumas coisas por causa da carnalidade deles. Bom, o texto não favorece essa interpretação. Essa passagem de 1 Coríntios 3, 1, em que crianças é oposto de espirituais, indica que os maduros do versículo 6, que é o nosso texto, são os que receberam o Espírito. Veja o versículo 12. Veja o versículo 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Nós, Paulo inclui a si e aos seus leitores, para a gente não achar que ele está criando aqui uma categoria de super espirituais. Então, o versículo 6, maduros, lida sim com os crentes coríntios, ou seja, os que receberam o Espírito, e portanto prenuncia a pessoa espiritual mencionada no versículo 15, que também aqui não é uma categoria especial. Veja o versículo 15. Se a obra de alguém, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. De novo, a pessoa que nasceu de novo. O argumento do parágrafo todo, meus irmãos, em especial a linguagem para a nossa glória, veja o versículo 7, nossa glória, inclui a todos, ou versículo 9, para aqueles que o amam, ou versículo 10, revelou a nós, ou versículo 12, nós não temos recebido. Então não tem espaço aqui no capítulo 2 para uma categoria especial de crentes. Os espirituais aqui são os nascidos de novo, eu e você, cada um de nós. Tudo isso então sugere que Paulo está se dirigindo à igreja toda e atraindo-a para aquilo que ele está dizendo. Claro que ele usa uma linguagem específica, e é mais provável, inclusive, que a terminologia seja dos coríntios, e ele ressignifica as palavras. Terminologia essa talvez que vinha da filosofia ou do judaísmo helenísticos. Parte da rejeição de Paulo entre os coríntios se deve ao fato de que consideram que ele os está tratando como simples bebês. Quer dizer, eles querem mais sabedoria e não começaram ainda, talvez Paulo quer dizer.
como se Paulo estivesse alimentando eles apenas com leite, enquanto eles se veem como pessoas que chegaram à maturidade. Capítulo 4, versículo 8, a gente já leu esse versículo. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera vocês fossem reis. Paulo está sendo irônico, de fato eles eram soberbos. Um uso parecido e posterior desses termos aparece no capítulo 14, versículo 20. A gente não vai abrir agora. Sugere então que a ilustração quer tratar basicamente de bebês e pessoas crescidas, ponto. Por isso, o uso parece irônico, pelo menos em parte. Ou seja, os que estão em Cristo são maduros. E dessa maneira, os coríntios estão incluídos. Mas o comportamento deles indica que, na verdade, eles são meros bebês. A preocupação, portanto, de Paulo é persuadi-los a adotar um pensamento que esteja de acordo com ser maduro em Cristo. A sabedoria de que Paulo está falando aqui, meus irmãos, no versículo 6, é chamada de deste mundo. Veja que interessante. Mas ele acrescenta, mas nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada. Versículo 6. O reduzidos a nada aqui é um verbo escatológico que já foi usado. Lembra lá do versículo 28 do capítulo 1? Deus escolheu as coisas humildes para reduzir a nada as que são. O reduzidos a nada, como eu disse, é um verbo escatológico e vai indicar que não somente esta era, mas os próprios poderosos estão em processo de ser abolidos. Reduzidos a nada. Quem são eles? O versículo 8 parece indicar que são aqueles que deixam de reconhecer a sabedoria de Deus, o Cristo crucificado. Na segunda metade do século XX, meus irmãos, houve uma tendência de interpretar essa palavra aqui, poderosos, como poderes demoníacos. Ou, no mínimo, que poderes demoníacos estavam por detrás de governantes terrenos, os poderosos. Tendo em vista o versículo 8, a palavra poderosos inclui pelo menos os responsáveis pela crucificação. No mínimo. Mas também deve incluir líderes desta era no sentido mais amplo. Inclusive vários sábios já mencionados. Lembra do capítulo 1, versículo 20? Como é que Paulo lidou com isso? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? E o versículo 26... não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Aqueles a quem os coríntios dedicavam especial deferência não conheciam de fato a verdadeira sabedoria. Aqueles, aliás, estavam sendo reduzidos a nada. Nos versículos 7 e 8, e caminho para o final, Paulo explica a natureza da sabedoria divina, que tornou impossível aos sábios desta era compreender a sabedoria. Ele também torna a falar do fracasso dos poderosos, que foram responsáveis pela crucificação. E ele começa no versículo 7, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus. É uma sabedoria própria. E ele vai caracterizar essa sabedoria em alguns elementos. Primeiro, ela é descrita como algo existente em mistério. A sabedoria de Deus não é algum ensino, atenção meus irmãos, inacessível e dito em segredo. Conforme Paulo depois vai abordar essa mesma palavra mistério, tanto em Colossenses como em Filipenses, aliás em Efésios, no singular a palavra mistério costuma se referir a algo que anteriormente estava oculto em Deus, mas de todos os olhos humanos. Mas agora foi revelado na história por meio de Cristo. E tornado esse mistério compreensível ao povo por meio do Espírito. É a crucificação do Senhor da Glória. O versículo 8 explicita isso muito bem. Aliás, que paradoxo. Crucificação do Senhor da Glória. A entrega do Senhor na glória. Além de mistério, a sabedoria também estava oculta. Indica que a sabedoria esteve oculta em Deus
desde a eternidade, como diz o texto, até aquele momento, até o advento de Cristo na plenitude do tempo, como diz Gálatas, quando estava pronta para ser revelada. O versículo 8, inclusive, sugere ainda mais que o mistério de Deus continua oculto dos poderosos. Daí as blasfêmias, o descaso, a iniquidade se multiplicando, a incredulidade, e entre eles estão os representantes dos sábios desta era. Mas essa sabedoria ainda é destinada por Deus para a nossa glória. Ou palavra que, mal interpretada, pode levar a equívocos. Em que sentido para a nossa glória? Para a nossa glória desde a eternidade. Essa frase começa a esclarecer, então, o conteúdo da sabedoria e também a identidade dos maduros, do versículo 6. Predeterminou é o termo que Paulo usa. Ele quer dizer decidiu previamente, Deus escolheu. Eu sempre digo isso, meus irmãos. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus nos escolheu. Predeterminou a nossa salvação. Agiu para tanto, nos iluminou. Escolheu um caminho que a gente não podia executar. O Messias crucificado, o Cristo crucificado. Assim como Paulo saudou os coríntios no começo dessa carta, no versículo 1, entendendo a vontade de Deus, o chamado de Deus é a expressão da vontade prévia de Deus, antecedente de Deus, que aqui nesse caso é acentuada ainda mais pela expressão desde a eternidade. Que bela expressão. Deus predeterminou desde a eternidade. O que Deus determinou desde a eternidade foi executado na era presente, há 2000 anos. Era essa que está chegando ao seu fim. O Novo Testamento é claro a esse respeito. Enquanto a era gloriosa e final alvorece e aguarda a sua consumação. E é nesse sentido que devemos entender para a nossa glória. O que foi predestinado é a sabedoria de Deus. O contexto mais amplo, então, indica que Paulo tem em vista a atividade graciosa de Deus em Cristo, na qual, por meio da crucificação, Deus determinou a salvação eterna para seu povo, incluindo especialmente os crentes coríntios para quem Paulo escrevia. Assim como Deus escolheu os loucos e fracos para a salvação e desse jeito envergonhou os sábios e poderosos, que são reduzidos a nada, assim agora Paulo repete que Deus predeterminou seu povo para a glória e não para a vergonha. Às vezes o crente é espetáculo do mundo, como Paulo foi, e diz isso em sua carta, mas para Deus nós não somos vergonha, nós somos destinados para a glória. Deus predeterminou seu povo para a glória e assim agiu em contraste com os governantes deste tempo, os poderosos, que estão sendo reduzidos a nada. Para a nossa glória, de novo, é a linguagem escatológica, que aponta para o fim. Se refere ao objetivo final da salvação, qual seja, que o povo de Deus deverá participar da glória do próprio Deus, meus irmãos, no futuro próximo. Por isso, nesse contexto, o Cristo crucificado também é chamado de Senhor da glória. O fraco, o crucificado injustamente, o que morreu em nosso lugar, cuspido, açoitado, pendurado no madeiro, é o Senhor da glória. A sua imagem não dizia que ele era o Senhor da glória, mas Deus inverteu a sabedoria dos sábios. Por fim, a sabedoria de Deus é algo que nenhum dos poderosos desta era compreendeu. A razão é que ela estava oculta em Deus e só podia ser entendida mediante uma revelação que viesse do Espírito. Veja o versículo 10. Veja o versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. O contraste aqui entre nós e eles é evidente. No versículo 7, o que nós vemos? Vemos aquilo que Deus pré-ordenou para nós. No versículo 8, o problema está com os poderosos deste mundo. Há um contraste aqui.
Paulo confirma a participação dos poderosos no acontecimento histórico. Eles mataram Jesus, o que demonstra a ignorância deles sobre os caminhos de Deus quando os envolve na execução do plano divino. Eles foram instrumentos. Impunes não, porque eram pecadores, mas acabaram sendo instrumentos da execução do plano divino. O que eles não compreenderam foi a natureza da verdadeira sabedoria de Deus, que se opõe à compreensão meramente humana. E por serem ignorantes, fizeram aquilo que a sabedoria humana exigia naquela época. Quem sabe eu e você lá teremos feito o mesmo. Crucificamos aquele que para nós era um impostor messiânico. Por isso a ironia divina está aqui. Aqueles mesmos que estavam tentando se livrar de Jesus crucificando-o estavam na realidade executando a prévia vontade de Deus, sem o saberem. Porque Deus predeterminou desde a eternidade tudo isso para a nossa glória. Em vez de crucificar um impostor messiânico, eles matam o próprio Senhor da glória. Justamente aquele que, na condição de Senhor de todas as eras, é, portanto, o Senhor da glória final, que está destinada tanto a nós quanto a Ele mesmo. É claro que a ironia paulina aqui é que, na busca da sofia ou da sabedoria, os coríntios estão buscando aquilo que pertence a esta era. Só que esta era está acabando. E seus governantes foram implicados nessa ironia divina. Eu queria orar com você no nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos nesse momento. Mais do que isso, que a tua palavra na noite de hoje possa penetrar fundo nos corações, trazendo para fora tudo aquilo que é escuridão, tudo aquilo que tua luz é capaz de dissipar, para a cura, para perdão, para a regeneração. Dá-nos entendimento, Senhor. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela obra da cruz. Obrigado pelo Cristo crucificado. Te damos, Senhor, a honra, a glória e todo louvor e pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduz, continua nos levando a toda a verdade. Nos guarda e nos livra do mal. Abençoa, Pai, cada casa, cada lar. Abençoa os meus irmãos. Eu te peço isso por meio de Jesus. Amém.